Sob o capuz. Estamos no ar. Olá, Fabrício. Olá a todos vocês. Diga olá, Márcio. Olá a todos, diretamente da rua. O Márcio hoje está como nosso correspondente estrangeiro nas terras mais perigosas do mundo, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos continuar a segunda parte de mangás. Infelizmente ele saiu o Ricardo, ele continuou os problemas dele, a gente espera que dê tudo certo. Caso ele se junte a nós ao longo do dia, a gente agradeceria, mas se não, fica com uma lembrança. Olá, Ricardo. Bom, você que foi o único que não respondeu, Fabrício, responda a pergunta de 1 milhão que a gente fez no último programa. Se você pudesse aprender uma técnica, mas aquela que tem que berrar a plenos pulmões para funcionar, qual você gostaria de aprender? Caraca, uma técnica. Apesar de ser um anime que eu acho metade legal e metade uma merda, é do Naruto. Aquela lá em que ele se multiplica. Poxa, cara, eu faria eu falo o nome. Caraca, como é que é? Jutsu Clones das Sombras. Que bom. Entendeu, cara? A graça é falar o nome em plenos pulmões. Assim que os poderes funcionam. Você não aprende nada com desenho. Realmente, ele grita toda hora. É uma péssima estratégia, porque eles são ninjas e assim, ficam falando toda hora a técnica deles pra todo mundo na hora da luta. Como é que... Pois é, rapaz. Mas enfim, a gente vai falar mal de Naruto na hora certa, não é agora. Hoje a gente tá de novo com as indicações. Cada um aqui dos nossos participantes, incluindo o convidado, escolheram 3 mangás / animes. Lembrando que se você tem alguma dúvida de que é mangá / anime, volte no programa anterior. E o primeiro que falar que High School of Dead não é mangá, eu vou dar porrada. A gente vai escolher 3 e vai comentar. Por obrigação contratual, pelo menos um a gente vai falar mal cada um. Entretanto, se o pessoal quiser falar mal de todos, a gente aproveita. E gostaria de começar com aquele que deu a ideia deste programa. Por favor, começa, Fabrício. Só pra poder jogar bem com o tempo agora e não ficar tendo que correr muito lá pro final, se ficar muito grande, vou começar logo com o mangá do mangá / anime, mas vou falar mais da parte mangá, do meu coração, que eu mais gosto de todos, que é o Inuyasha. Vocês conhecem, né, Inuyasha, né? Com certeza conhecem, vocês não estão desatualizados. Inuyasha chegou a passar na televisão brasileira, eu não me confirmo agora se ele passou na Fox Kids ou se ele passou em TV aberta. Ele passou no Cartoon Network e na Globo. Na Globo extremamente censurado. Não, extremamente mais do que ele já era. E extremamente curto também, né? Eles nem chegou a aparecer todos os personagens, a Sango nem chegou a aparecer no... Eu não sei se a Cartoon chegou a concluir também, não. Eu não lembro se concluiu realmente, mas eu lembro que eles foram até a saga que eu vou falar mais pra frente, tipo, dar um resumo então agora do que se trata Inuyasha. O Inuyasha... Primeiro é bom citar uma coisa importante sobre Inuyasha, que é da mesma pessoa que fez um outro mangá, o Rama vs Rama 1,5, né, Rama meio, que era um mangá de comédia com muita arte marcial, mas acima de tudo era um mangá de comédia. Então ainda você percebe traços disso no mangá seguinte, o que não se segue por todo o mangá. Então é bom avisar que se você esperar que a gente vai falar assim, é muito de porrada, não sei o quê, pelo menos no começo é comédia, tá? E tem muita série de comédia gratuita depois também, tá? Só pra deixar claro. Né? Tem comédia, que é uma das marcas da mangaka do Inuyasha, que é a Rumiko Takahashi, que também foi a do Rama meio, que eu não li, mas minha filha número 2 leu e viu o anime e falou que é muito bom. E em que tem a questão dos dados técnicos, né, de que ele foi primeiramente publicado naquela Weekly Shonen Sunday, eu acho que era o nome, lá em 96, daquela leva de mangás que surgiram lá em 96, 94, por aí, nos anos 90. E ele chegou ao fim das publicações em 2008. Foram cerca de 56 volumes, em quase 600 capítulos, mais ou menos, que saiu. A JBC, não sei se foi só a JBC que publicou aqui, mas eu lembro que na época que eu comprava era pela JBC, e ela lançou aqui os compilados com 112 edições aqui. Foram 112 edições do mangá aqui no Brasil, mais ou menos em 2003. Só um segundo, por gentileza. Nós fizemos aqui um ritual de sangue, usando a filha do vento, nós trazemos uma pessoa aqui do outro lado do portal. Ricardo, diga oi. Claro. Ele veio só pra causar um caos, cara. Eu acho que é só o espírito dele que veio. Aí não tá conseguindo se... Vamos ter que fazer aqui um ritual com barro pra formar um corpo novo, né? Então segue.
Aí, ó, ritual agora, ó, fazendo uma menção, é igual ao que fizeram lá pra trazer Kikyo de volta no Inuyasha. E foi de 2002 até 2009 que ele foi lançado aqui em 102 edições, os dados técnicos do mangá. A questão, agora falando propriamente dito assim, sobre a história do mangá Inuyasha, mangá e do anime Inuyasha. Ele, como o Thiago falou, ele tem essa pegada assim de um pouco de comédia, mas não é o enfoque principal. O enfoque principal do Inuyasha é a questão de aventura, que você divide o cenário ali em duas partes. Você tem, na época, né, era o Japão atual, né, o Japão lá dos anos 90, em que vivia uma das protagonistas, que era a Kagome Higurashi, que era um estudante que tinha uns 15 ou 16 anos lá do Japão. Normal de adolescente japonesa que usa roupinha de marinheiro. E que não parece que tem a cidade, né? Mas tudo bem, Cavaleiros do Zodíacos explica. E que ela, lá fuçando a casa dela, um dia ela acaba parando nessa outra parte do cenário do mangá Inuyasha, que é o Japão feudal, o Japão do período de guerras, que acho que é o período Sengoku, que era um período de, acho 500 anos atrás, 500 anos no passado. E nesse período a Terra, ela era permeada, atacada por as criaturas místicas, que eram os yokais. Eles lutavam com os humanos, devoravam eles, às vezes formavam alianças, e por aí vai. Aí nesse mundo aí, ela conheceu um ser que era um meio yokai, que era o filho de uma humana com um yokai, que era o Inuyasha, que ele estava selado numa árvore. Aí ela libertou ele de lá e juntos eles começaram a viver diversas aventuras. Mas assim, o interessante do mangá Inuyasha é o catalisador de tudo, que é o artefato da Joia de Quatro Almas, que ela é como é que é o nome daquele treco em que você meio que tem que pegar, tem nos filmes, tipo aquela maleta do Pulp Fiction. Como é que é o nome? Isso, MacGuffin. Ele a Joia de Quatro Almas é o MacGuffin, é o motivo ali, é o que impulsiona a trama, que os personagens ali, tanto humanos, gananciosos ou não, quanto yokais, só pra gente dar uma resumida, a Joia das Quatro Almas é citado como uma pedra muito poderosa, que ela pode tornar um yokai completo ou um ser humano a escolha dele, basicamente. Como ela quebra ele logo nos primeiros episódios. Logo nos primeiros episódios ela quebra aquele negócio e basicamente o começo da história, ele juntando esses pedaços que ela espalhou por Deus e o mundo, literalmente, né? Literalmente resolvendo cagada. Ela faz uma cagada. Mas assim, a gente falar um pouco desse negócio ser dual, ele não fica dual por muito tempo, porque embora tenha alguma graça do Inuyasha de vez em quando pro presente, que dos anos 90 já é passado, boa parte da história é eles no Japão medieval catando os caquinhos e encontrando gente das mais loucas, né? Então, esse era um dos pontos que eu ia citar, assim, mais ou menos como uma crítica, assim, que tanto que eu fiquei pensando que o grande vilão que tinha lá no mangá, que era o Naraki, o momento ou outro ele ia acabar indo pra terra da Agome, lá do Japão atual e tudo, e não acabou acontecendo. Dá pra poder relevar isso e tudo e deixar a história só lá no período feudal mesmo. E aí acontece justamente isso, eles têm que sair por aí recolhendo a Joia de Quatro Almas, né? Ou melhor ainda, os fragmentos dela, pra poder formar uma joia, deixar a joia inteira novamente. Aí o Caro chegou aí. Pronto, consegui resolver aqui. Tô aqui. O ritual se completou, a gente conseguiu juntar todos os pedaços. A gente fez, na verdade, agora. Mas a gente não tinha barro disponível para usar a alma nele, a gente fez com outro material marrom. Esperamos que não se note diferente. Não, eu sou agora um homuco do meu próprio. Aí já dá adiantada já do que vai falar. Então, e é basicamente isso, a história de Inuyasha. A Agome e o Inuyasha, a princípio, eles percorrendo aquele mundo lá que... Eu sou fã dessa série, mas eu critico porque a questão geográfica é muito mal trabalhada, que você não sabe mais ou menos onde é que cada pedaço daquela terra ela se localiza. Quando eles vão se deslocar para um lugar, você não sabe se é ali do lado ou se vai demorar 2 dias de viagem ou coisa do tipo. Mas dá pra aturar. E nesse meio do caminho... Eu gosto de Inuyasha, eu cheguei a assistir alguma coisa. Eu me lembro pelo menos do filme. Eu não lembro, o filme reconta algo na série
qual que recria a sacerdotisa que originalmente o Inuyasha era apaixonado, a Kikyo, né? É Kikyo o nome dela? Kikyo. É Kikyo. Eu não me recordo se ela tava no filme ou se vários episódios foram juntados e vendidos num filme, mas a ideia daquele pedaço era muito interessante, né? E eu me recordo que eu gostava dos personagens de Inuyasha. Eu só tinha um problema sério com o fato de que a Goma ela veio do futuro, e no futuro, sei lá, 500 anos, o monge milenar que conhecia a técnica da ferida do buraco do vento, não sobrou nenhum monge pra contar a história. Os caras não escreveram um livro. De demônios, velho, não tem mais demônio, todo mundo se aposentou e não faz mais nada, né? Não existe mais. É que você não vê a conclusão lógica que chega num dos filmes, cara. Não, mas então, mas aí é a parte daquela mágica de, a pergunta, o que diabo aconteceu pra sair daquele mundo de guerras intermináveis, de demônios voando pelo céu, pra esse Japão todo calminho, com o pessoal aí com sua vidinha comum e normal. É aí que fica a pergunta. É a parte também interessante. Eu não sei se chega a resolver isso no anime. Eu me recordo que no mangá, basicamente, o final da história, vou ter que estragar, o Inuyasha usa a joia pra resolver isso e basicamente virar um mundo mais comum e menos perigoso, né? E ele faz um sacrifício até heróico pra fazer isso. Se não me engano, é culpa do irmão dele isso. Aquele yokai com um cara de louco. Não. O que acontece pode ser que eu esteja enganado. Não, o final é bem mais besta que isso, cara. O quê? Não, é basicamente como se a gente tivesse pegado os fragmentos da joia e tacar dentro do buraco do Miroku, teria resolvido todos os problemas desde o início, entendeu? Não, aquele buraco lá é fraco, não aguenta nem o veneno lá do... Não, isso é papo furado da roteirista que fica o tempo todo dando habilidades novas para os personagens, mas ao mesmo tempo ele parece aqueles mestres que, tipo, pune o jogador por ter uma opção, entendeu? Você tem um companheiro animal, então ele vai morrer 5 segundos na aventura, entendeu? Mas eu acho que de todos esses, eu acho que é só o do Miroki mesmo que é um que escapava de, poxa, o camarada absorve tudo com essa porcaria, como é que a gente vai fazer? Mas assim, só pra poder dar uns números finais aqui pro Inuyasha, aí no meio desse caminho isso bem depois do começo, eles vão percorrendo algumas vilas, tentando juntar as joias com as aventuras mais bobinhas, e aí lá eu não lembro em capítulo isso acontece, mas é bem mais pra frente, eles conhecem alguns outros companheiros, como o Miroki, que era um monge bem safado, que tinha sido amaldiçoado com um buraco na mão dele. Safado é um termo inadequado pra esse personagem, na verdade ele é até um personagem trágico. Só que ele precisava ter um filho de qualquer jeito, então qualquer rabo de saia era suficiente pra ele. Não, mas ele abusava. Era herança de família, praticamente, essa safadeza dele, porque o pai de criação dele, o pai real e o avô dele também eram assim. E a Sango também. E é interessante. E o Shippo, um yokai raposa, e essa Sango era uma exterminadora que trabalhava com o clã lá da família dela. E é interessante que você tem, assim, diferentes personagens que foram ferrados pelo grande vilão desse mangá, dessa história de Inuyasha, que é o Naraki, que você pegar qualquer personagem ali, ele prejudicou o personagem de alguma maneira, qualquer um deles, seja no passado lá de 50 anos atrás, quando o Inuyasha foi selado lá na árvore, seja no presente lá, ferrando com a família da Sango, tendo amaldiçoado a família do Miroki e por aí vai. Ele é um camarada que ele ferra com a vida, faz o inferno com a vida de todo mundo. E interessante é que a tradução do... Esse é drama de novela mexicana, tudo isso porque ele que tinha morrido 50 anos antes. Muita raiva. Mas então, é interessante que em Inuyasha você tem, assim, é meio que dividido. Você tem essa parte de ação, assim, aventura, mas você tem muito forte também a questão do romance ali. Tanto que as versões de anime... Romance não, aquilo não é romance. Aquilo ali é bastante band-aid disfarçado. Cara. Não. A questão dos romances era bem forte ali, tanto que tinha questão de casalzinho. A Kagome, ela basicamente fazia o Inuyasha de cadela dela, entendeu? Isso é literal porque ele é um cachorro?
Isso é literal. Sério? Foi uma piada. O tempo todo. Então, Kagome, você fez um negócio, mas ok, né? Aí tipo, você não agradeceu e me chamou de deusa. Senta, pá! Não, mas isso aí fazia parte da dinâmica dos personagens. Não, o problema é que teve a chance. Não, isso aí chegou numa dinâmica incrível. Que no filme lá teve um dos filmes que o colar quebra na metade do filme por algum motivo. Mas vamos dizer, cara, você não lembra por que ele colocou o colar, não, pô? O colar tinha se partido lá por causa que ele tava possuído, e aí no finalzinho, assim, quase no cena pós-crédito, ela pede pra ele fechar o olho, aí ele fica achando, assim, sei lá, deve eu ser sei, cara, isso que eu achei palhaçada, entendeu? Não, mas aí ela acha que, ela fala com ele assim, fecha o olho e tal, que eu vou te dar uma surpresa. Aí ela vai lá e vê que, ele vai lá e vê que o colar tá no pescoço dele. Imagina, aí ela, cara, você achou que era alguma safadeza que eu ia fazer com você, ou coisa do tipo, ele, não era isso, cara, não. depois do que aconteceu, velho, depois de tudo que aconteceu naquela série, não dá pelo menos um beijo nele. Não, mas eles se beijam, pô. Mas eles se beijam. Pessoal, vamos seguir, por favor, que já tá em quase 15 minutos falando de Inuyasha. Não, só finalizar aqui vamos finalizar. O Inuyasha. E aí você tem essa questão desse vilão, e ele é basicamente assim, é aquela série de vilão único. Você tem aqui meio que uns outros vilões ali pelo meio, uns capanguinhas e tudo, que ajudam o Naraki, mas ele é basicamente o vilão que fode com a vida de todo mundo, e ele é literalmente o inferno, que a tradução do nome dele é inferno em japonês. E assim... Eu acho que é de um dos níveis do mundo sombrio de lá. Não, o inferno dele vocês lembram de Cavaleiros dos Zodíacos, lá do poder do Shaka, de Virgem, dos mundos? É um daqueles mundos lá que é o inferno, da tradução do Naraki. Aí é basicamente isso, aí ele divide essa questão da aventura pela joia, um vilão que está muito ligado ao passado e ao presente dos personagens, por ter sido criado, por estar muito puto com eles e coisa do tipo. É assim, qualquer um que quiser, sei lá, tiver a fim de ver um anime com porradaria, lá tem. Anime que tem questão de romance, essas questões assim mais melosas, lá também tem, entre praticamente todos os personagens. E a questão dos filmes e dos animes também, tem a qualidade questionável hoje em dia, a da primeira versão, mas não é assim tão ruim assim em comparação ao mangá, porque eles cortaram bastante coisa por causa da questão da censura, né, que o mangá é bastante violento, e no anime eles tiveram que dar aquela atenuada. Você recomenda que as pessoas assistam Inuyasha? Leiam Inuyasha? Sim, eu recomendo ainda mais que leiam do que assistam, mas se quiserem assistir, vale a pena também, apesar de ser bem grande a série, não em comparação a outros animes aí do tipo, mas recomendo fortemente que leiam o mangá. Cara, por favor, sua primeira indicação. Deixa eu ver. Eu tenho ainda uma dúvida. Quantos dos três eu vou falar primeiro? Eu vou começar com rapaz. Então eu vou com Boku no Hero Academy, tá? O X-Men que deu certo? O X-Men que deu certo. Vamos começar direito. Então, Boku no Hero é basicamente a história de X-Men que deu certo, entendeu? É um mundo em que pessoas com habilidades únicas, né, como eles dizem, né, com peculiaridades, né, começaram a surgir, e aí o mundo começa a ser atravessado por isso. E você acompanha a jornada do Midori, um jovem garoto que ele, nesse mundo que todo mundo tem superpoder, ele nasceu sem poder. Ele é basicamente dos 80% da população que tem superpoder, ele é o 20% que não tem, entendeu? Ele é tipo o Normal Man. Ele é o normal, e pior, ele é filho de duas pessoas que têm poderes, entendeu? Apesar que, tipo, o pai dele, pelo que a mãe dele fala, cuspia fogo, e ela é basicamente Magneto, que usa a filha paraguaia, entendeu? É meia bomba o poder dela? Ela basicamente consegue atrair pequenos objetos metálicos pra ela, entendeu? Só tá aí, não repelir. Cara, que merda. Mas beleza, ele nasceu sem poder, mas ele sempre quis ser um herói, entendeu? Então ele é basicamente um fanboy dos super-heróis, inclusive do maior de todos eles, que é o All-Might. Ele é basicamente o equivalente do Superman, literalmente da Era de Ouro, entendeu?
Ele, Achei que você ia falar Almigron, velho, não sei porquê. não, ele é tipo. Ele pula sobre prédios, ele é super forte, invulnerável, entendeu? E ele é o cara que é considerado o avatar da esperança e da justiça. Ah, é referência isso daí, não é? Não, é cheio de referência, cara. O mangá, se você é leitor da DC e da Marvel, você vai ver um monte de referência pra lado. A Era de Não Prata. foi à toa que eu falei que era o X-Men feito direito, cara. O Mas eu X-Men achei- feito certo. É Eu isso. achei que era só maneira de falar, mas eu não. Não, cara, isso é basicamente, se você pegasse e tirasse toda a não lógica do universo de X-Men, de forçar todo mundo a odiar os mutantes, entendeu? Você teria Boku no Hero. Oh, que não lógica, pô. Eu odiaria assim, pô. Os caras são esquisitos, são feios. Tem que tacar. Não, calma. Você pode falar que o cara escrito é feio quando ele é o Fera ou o Noturno. Quando é o Ciclope, entendeu? Quando é a Jean Grey, entendeu? É meio foda. É forçar a amizade. Mas acho que os caras só brigam com isso porque não estão pegando eles. É por isso que eles acham ruim que é ficar tacando pedra neles. É por Mas isso. nem eles que estão. Cara, desse time do X-Men, quem menos reclama disso é justamente o Fera e o Noturno. Ah, mas pera aí, mano. É porque o Fera fica saindo com mulherada e o Noturno também. É mó. O Fera também. descobriu o cheat code do universo Marvel, entendeu? Ele foi o primeiro mutante que descobriu o cheat code pra evitar a Mulheres adoram pessoas peludas? Não, é só você sair da moção X e tá moção dos Vingadores e as mulheres falam do tal ordem, entendeu? Mas é mesmo. É Não mágica, riram, por cara. Mas continuando, um belo dia o Dudu tava seguindo pro colégio, né? Que ele vai no colégio normal, com os outros alunos que ele tava querendo entrar basicamente equivalente às escolas especiais japonesas, entendeu? Que só aceita super-heróis, mas ele tava tentando passar mesmo sem nenhuma habilidade. Ele tava querendo fazer. Só que. Batman conseguiria. Mas ele não é o Batman, ele é um moleque. Apesar que ele. Mas o Batman com 12 anos conseguiu identificar. Não, aí beleza. Numa dele do colégio, ele acaba terminando como refém de um monstro que consegue possuir outro. O cara lá que tem uma habilidade, basicamente, ele é feito de gás e consegue possuir outras pessoas. Aí quando o bicho tenta absorver ele acaba sendo salvo pelo Almigit. Aí ele basicamente tem um ataque de fanboyice, né? E ele se agarra no Almigit quando ele tenta ir embora, né? Depois de ser salvo. E aí descobre que o Almigit, ele, alguns anos antes do início da série, ele sofreu um terrível ferimento que ferrou os superpoderes dele. Então ele só consegue usar agora a super força, a super resistência dele por 3 horas por dia. Olha só, vírus legado isso aí, ó. Copiou tudo dos X-Men mesmo, hein? Não, aí ele basicamente, quando passa o tempo, ele basicamente vira uma pessoa decrépita. Só que aí, por causa do igualzinho atrapalhado ele acaba ficando sem tempo. E aí o cara que tentou sequestrar o Midoriya acaba indo tentar sequestrar um dos colegas do Midoriya. Só que o Almigit tá totalmente capacidade de ir fazer o salvamento. Então o Midoriya, ele, num surto heróico dele, ele tenta ajudar o amigo dele. Só que isso acaba tirando o Almigit pra quebrar o limite dele, né? De 3 horas. E ele consegue cavar o limite dele. Aí ele quebra o cara ter parado no hospital logo depois disso. Ele passa o limite de segurança, mas beleza. Vamos ver aquela história de um camarada, ele rompe o limite e fica mais forte. Rompe o limite, aí ele acabou decidindo: olha, você não tem superpoderes, então eu vou fazer o seguinte: eu tô há alguns anos procurando uma pessoa pra herdar meus poderes. Aí tipo, o Midoriya assim, peraí, como assim? As pessoas não todas nascem, mas o poder, ele é diferente, entendeu? Eu posso passar para outras pessoas. E aí ele faz o negócio, aí começa, né? O Midoriya faz um mini treinamento lá, né? Tipo, basicamente ele passa, né? Tempo limite. Coloca a cera, tira a cera. Coloca a cera, tira a cera. Cara, ele vai no chão, tipo aqueles que tem em São Paulo, fala:
ó, você tem 6 meses pra limpar esse lixão todo, entendeu? Bom, então Na mão. o camarada devia ser algum funcionário da prefeitura que não tava querendo trabalhar e colocou o guri pra poder fazer o serviço pra ele. Aí ele vai lá naquele fato que o corpo do Midori, do jeito que tá, não ia aguentar o poder dele. Aí ele passa o poder do Midori, né? Um pedaço do poder. E aí ele vai fazer, o Midori vai fazer o primeiro teste dele lá, e aí ele descobre que tem um problema, entendeu? Como ele nunca nasceu com a habilidade, o corpo dele não aguenta o poder. Quando ele usa pela primeira vez esse performance, ele quebra 2 pernas e o braço. Impacto. Caraca, realmente. Velho, é muito bom, cara, é sério. Não dá nem pra falar, mas realmente é muito bom, cara. Mas é legal que ele. Muito bom, cara. História E aí, aí, tipo, eu recolhi os personagens que eu já vi. Uma parada parecida Aí, realmente tipo, vai gostando. O legal mesmo tipo, é o Midori tentando descobrir como não se quebrar todo usando o poder dele e ele interagindo com os colegas dele de classe, tipo um palhaço lá que parece ter saído de uma revista dos anos 90, entendeu? Com todo o temperamento de, eu sou foda, entendeu? Com o meu poder. Mas peraí, um palhaço? Não, o babaca lá que é o, não, o colega dele. Um palhaço Que era amigo dele de infância, mas é tipo, ele vai fazendo amizade, vai descobrindo mais coisas sobre os poderes, sobre o passado, vai expandindo, entendeu? Esses primeiros 60 capítulos que já saíram, tem muita coisa explicando de como o negócio de como os super-heróis funcionam na sociedade. Não acabou ainda não? Tá saindo ainda, tem capítulo 80, se não tá errado. Aí tá, basicamente, o capítulo atrás é quadrinho da área de ferro, entendeu? Achei que tinha finalizado já. Não, ainda tá rolando, mas tá massa. O engraçado é que tá saindo a mesma revista que Naruto tava antes, entendeu? Aí esse ano vai ser o anime. Esse Então eu tô esperando, cara. Esse vale a pena. Esse vai ser maneiro, cara, de ver. Tá parecendo ser legal mesmo. É massa, é muito interessante esse negócio lá. Se não ser do X-Men que o Bendis não tá escrevendo, então deve ser legal. É massa, é muito maneiro essa combinação, cara. Tem tipo um capítulo lá que é guerra de cavalo de guerra. O cara lá fazendo cavalo de guerra japonês, que basicamente tipo briga de galo, né? Que as pessoas fazem, só que com 3 ou mais pessoas, entendeu? Uma subindo na outra fazendo de cavalo. Eu sei que o Márcio ainda não tá em condição de falar, porque senão já teria tirado aqui o. Já tá na condição? Por favor, Márcio, começa você e eu termino. Então, a minha primeira indicação aí, primeiro para falar, na verdade, na minha indicação, é um mangá que estava saindo até agora há pouco, que concluiu recentemente, que se chama Planetes. E é um mangá em 4 volumes até bem grossos, né, com aquele papel offset, bem acabado, né, e tal. E qual é a história dele? Ele se passa no ano de 2076, uma coisa assim, 2070 alguma coisa. E ele é centrado especificamente no personagem, mas também estendendo para um grupo, né, de uma tripulação de uma nave coletora de entulho espacial, né, aqueles coisas jogadas no espaço, por causa que em 2070 e pouco já tem tanta exploração espacial que já tem voo suborbital, Lua já é colonizada, tem hotéis no espaço, já é lugar comum, e tem muito lixo lá, e eles trabalham de recolher esse lixo, né. E a gente vai acompanhando a história desse personagem principal que, olha, como eu tô na rua sem referências, eu não lembro o nome dele. Eu não tenho como lembrar o nome dele agora no momento. Mas é um mangá legal, quer dizer, legal em termos, eu tenho que ser honesto. Mas é que ele começa bem, ele começa intrigante, né? Você acompanhando lá o desenrolar dele, por causa que o personagem, ele tem um objetivo, né, de ter a sua própria nave para poder ter a sua própria companhia, né, de exploração espacial. Só que ele tem que começar de algum lugar e ele começa como esse tipo de lixeiro espacial, né? E a ambição dele, uma das ambições dele, por exemplo, é conseguir vaga numa nave que está sendo construída para levar a primeira tripulação para Júpiter, que até então o máximo que a humanidade tinha conseguido alcançar era Marte. Já tinha até uma outra posto avançado, tipo esses postos que tem hoje na Antártica, assim, que é bem remoto, mas tem gente lá. Marte é mais ou menos isso nessa história.
E a ambição próxima agora é chegar em Júpiter, né? E ele faz de tudo para poder conseguir embarcar nessa nave e eventualmente ele consegue, né? Porque o protagonista ele não pode falhar, né? Ele sempre conseguiu o objetivo dele. Por que eu falo que é bom, mais ou menos? Por causa que a história, o desenrolar dela é muito bom, e de repente acabou. Assim, não tem uma conclusão clara, não tem um objetivo muito definido de onde o mangá queria chegar, né? Porque ele é um monte de... Cada capítulo é meio que uma história solta, assim, de um capítulo de um dia. Aconteceu alguma coisa naquele dia. Voltamos pra Terra, a gente tá no espaço, tem propósito novo, estamos na Lua, tentar terrorista, e por aí vai. O desenvolvimento ficou muito bom, mas eu achei que ficou incompleto. Me pareceu que ele acabou muito repetido. Você acha que acabou muito rápido, né? Ficou faltando alguma coisa que ficou muito em aberto? Meio que você consegue entender que o que o autor queria concluir, ele concluiu lá, de uma mensagem lá que ele passa no final, quando o outro finalmente chega em Júpiter e tudo mais, mas você fica com aquela sensação de que eu gostei, mas eu não gostei como terminou. Eu achei que quando virei a última página eu falei, é só isso? Poxa, eu esperava mais, mas não tem. São só 4 volumes e já acabou. Já acabou de concluir até que nesse momento da gravação tem umas 2 semanas que saiu o último volume. Que coisa. Uma coisa que vale a pena citar é que ele saiu no Brasil e você pode comprar em qualquer banca de jornal. Então você terá aí a oportunidade de ler mesmo em português, para quem não é fluente em inglês ou acha difícil conseguir via internet, esse tipo de coisa. Sim. Eu acho bem legal por causa que ele é bem pegado assim no real, é bem realista, né? Ele não é fantasioso. Então as viagens espaciais elas são corriqueiras, mas elas ainda seguem a física, então tem aquele lance de acelerar para ganhar altitude, aí tem que virar ao contrário e acelerar para o outro lado para poder frear, né? Por causa que você não tem freio no espaço, né? Por causa que não tem uma dor paraquedas e não tem chão, né? Diminuir sua velocidade. Exato, então para você parar, você tem que apontar para o outro lado e acionar os motores. Então tem toda essa preocupação de verossimilhança, né? Então é tudo. Pode ser que no universo dele, 2070, seja muito avançado demais do que a gente tem hoje em dia, mas é factível, se não em 2070, quando for, é factível que seja daquele jeito que o autor retrata, ele retrata muito bem. Bom, você então recomenda para os nossos ouvintes? Eu acho que vale a leitura sim, apesar de que, para mim, pelo menos, a conclusão ela ficou meio que a desejar, né? Apesar de que realmente não tem um grande objetivo assim de eu quero entrar na Todai, eu quero ter esse vilão que eu tenho que derrotar, tem esse Naraki aqui, o Narako que tem que derrotar, entendeu? Não tem esse objetivo, né? Tem lá, o cara quer chegar a Júpiter, mas isso não era nem o objetivo final dele. O objetivo final dele era ter a própria nave. E a gente não vê isso acontecer, né? Mas é tranquilo. Acaba antes do que eu achava que poderia acabar, mas tá tudo bem, né? Vale a leitura mesmo assim. É um mundo bem real mesmo, a gente não consegue alcançar todos os nossos sonhos. É um mundo bem real, você não conhece, os sonhos estão lá pra você perseguir, mas nem sempre você vai conseguir, né? Então, eu não conheço, tenho que falar que esse foi um daqueles que eu não tive como, né? Não tive interesse, não tive dinheiro pra comprar, então acabei não lendo. Mas é bom dar uma olhada, talvez, se no Japão, talvez ele não tenha feito muito sucesso, porque todo mundo sabe que ficção científica sempre foi mais difícil de vender, por alguma razão que eu não entendo. Mas pode ser que lá no Japão ele tenha gastado um pouco em cima mesmo, porque não tenha dado o que eles esperavam de retorno. É uma possibilidade. Mas enfim, pelo que você tá dizendo, acho que vale a pena mesmo ler. Eu acho que vou dar uma procurada, pelo menos, ver se encontra, né? Eu acho que vale a curiosidade. Ele é um pouquinho caro, né? Por causa que ele é aquele edição especial, né? Apesar de que são em bancas convencionais, não só em livraria, né? R$17 é um pouquinho salgado, mas eu acho que ainda vale mesmo assim. Mas são só 4 volumes, né? Então, tipo, você não vai gastar R$17 todo mês. E cada volume é um catatal também, né? São 200 e tantas páginas, se não me engano. Também tem uns lugares que você tem um desconto bom, assim, tipo um 100%. Eu conheço um lugar assim na internet. Também tem. Bom, vamos. A gente pode continuar então, eu vou falar o meu primeiro. O meu era meio óbvio, inclusive. Eu falei várias vezes que é curioso que eu já falei pro meu irmão: ô Pedro, se aqui em casa pegar fogo e eu tiver que salvar minha coleção de mangá, ou você, foi um prazer ter te conhecido, tá? Eu tô falando de Karekano, ou em japonês é Kareshi Kanojo no Shinko, se não me engano. Ficaria algo tipo
tipo, assuntos de namorado e namorado. Antes que alguém fale, pô, Thiago, você tá sugerindo um mangá de menininha? Tô sim, tá? Ele foi lançado em fevereiro de 96, se não me engano, até abril de 2005. Foi lançado no Brasil também. E eu vou falar, cara, que eu conheci ele quando eu tinha 16 anos e eu acho que ele é um dos mangás definidores da minha personalidade, cara. Eu posso falar um dos primeiros animes que eu vi também. Curiosamente, eu vi o primeiro episódio do anime com uma namorada que eu tinha na época. Eu tinha, sei lá, 15 anos, eu tava no colegial e não me chamou a atenção. Mas quando eu li o mangá, aí eu disse, cara, é isso, sabe? Se alguma coisa precisa ser preservada pro futuro, é isso. A grossíssimo modo que o mangá tem 21 volumes, que é bastante coisa, mas tipo, né? Conta a história de uma menina chamada Yukino, na verdade, né? Que ela é o seguinte, ela é a pessoa que você imaginaria que seria a pessoa perfeita. Ela é uma excelente aluna, muito bonita, é uma pessoa super inteligente e não precisa estudar nada, mas tá sempre com notas altas. É uma pessoa que, tipo assim, até na educação física, que é uma matéria que geralmente as pessoas inteligentes não vai bem, ela é excelente. Ela é perfeita em tudo que tem. Até que você descobre que, na verdade, isso tudo é fachada. Isso, eu ia falar isso. É tudo fachada, né? Não ela, precisa estudar nada uma ova, né? Exatamente. Mais tarde você vai descobrir que existem pessoas que de fato fazem isso sem precisar de nada. Inclusive ela conhece os 2, 3 desses, mas o importante é ela não é assim. Ela na verdade passa boa parte do tempo dela livre, estudando até cansar. Ela usa um óculos grosso pra caramba, que ela ficou quase cega de tanto ler de madrugada pra poder tirar notas altas. Velho, tem uma cena que ela se amarra um pneu de caminhão e fica pulando pra fazer exercício pra estudar bem em educação física. Eu achei que você ia falar de alguma conspiração alienígena, de que ela faz parte de alguma sociedade secreta. Não, cara, é uma história de romance. A questão do negócio é que ela, na verdade, é uma fachada. Ela finge que é essa pessoa perfeita, mas na verdade ela é essa pessoa toda fingida. E ela encontra um cara, que é o Soshirarima, né? Que é essa pessoa, que é uma pessoa desse jeito. Ele é um cara realmente inteligente, ele é um cara realmente atlético, e ele realmente não se esforça pra ter tudo. Inclusive, ele é sobrinho de um dono lá de um hospital que tem dinheiro pra caralho, então o cara pode fazer o que ele quiser da vida, entendeu? E o que ela fez de fachada e esse cara é de verdade, né? Ele acaba descobrindo e fica a impressão de que ele vai chantagear ela. E ele chantageia pra que ela vire namorada dele. E toda a história se segue com esses 2 personagens, um descobrindo o que o outro tá mentindo. O próprio Arima, na verdade, você descobre que a história dele é mega trágica. Ele é filho bastardo de um pai que também já era filho bastardo do cara que realmente tinha dinheiro na família. Então, na verdade, esse moleque é pobre pra caralho. A mãe dele deixou ele pra morrer quando ele tinha 3 anos, cara. Ela simplesmente saiu de casa, deixou o moleque lá no dia mais quente da história do Japão, e o moleque teve que se arrastar procurando ajuda médica, porque tava morrendo desidratado. Se vira aí. Literalmente se vira aí. Ela volta, sei lá, 10 anos depois, e a primeira coisa que faz é meter um beijo de língua nele. Esses japoneses são os doentes, mesmo, né? Primeiro o pai dele aparece numa moto com uma pistola e sequestra ele. Os japoneses são... Primeiro é esse personagem virgão. Todos eles são assim, né? Eu descobri o segredo da menina. Você vai namorar comigo. Cara, o Japão, ele é um país muito travado, então os mangás, eles meio que refletem isso. E pra sair o primeiro beijo do casal, já namorando assim, assumido, no mangá, olha, demorou, hein? Mas daí também pra sair... mesmo, eles vão segurar a mão do outro no 2º volume. Caraca. Detalhe que eles já namoram desde o primeiro capítulo. No 2º volume eles vão se dar a mão. Pior que em todos os mangás é isso. Até do que eu falei no Inuyasha também, ele só foi beijar a mulher 50 anos depois que ela morreu, era um cadáver já, e tava lá beijando. O namoro deles, que é até muito bonito, é até muito poético, é um amor que obviamente não existe no mundo real por razões óbvias, né? Apesar de ser meio esquisito como tudo começou, né? Não é possível tal. A parte legal é que a autora do mangá, ela queria fazer muito uma questão de tipo, tudo tem uma surpresa. Então ele tem uma cara de novela mexicana que eu adoro, cara. É muito legal. O cara fala, não, na verdade você é filho bastardo. Oh, meu Deus, deu um filho bastardo. Oh, meu Deus, isso é um imbecil. Oh, meu Deus. Só faltou eles terem nome composto, né? Velho, os amigos dos caras, assim, também é uma coisa de louco, porque lembra que eu falei que essas pessoas perfeitas no mangá aparecem umas 2 ou 3? Tem um cara que aparece também, que ele tem o mesmo esquema. Ele também só tira nota alta, inclusive dá empate no primeiro colocado da turma por 6 pessoas. É um absurdo. Todo mundo tirou nota máxima, né? E esse cara aparece do nada, ele é bom pra caramba de basquete, ninguém sabe quem é ele quer pegar uma menina que é amiga da protagonista, e não sei o quê. E no final, tudo que ele quer é se vingar dela, porque quando ele tinha 9 anos, ele era gordinho, a menina sacaneava
odiava ele. Então ele disse, quer saber? Tá me chamando de gordinha? Vou fazer dieta, vou fazer exercício, vou ficar um gênio só pra poder ver como eu sou fodão, e aí eu dou um pé nela. Caraca. 5 anos preparando a vingança dele. Caraca, até pra isso É muito divertido, cara. É muito legal. Não, mas é um gibi. Não basta enganar. Mas é mais um daqueles em que eu conheço de nome, mas eu nunca nem cheguei perto dele. Mas não por... não, é isso, aquilo. É porque, sei lá, sempre falavam dele pra mim, mas, sei lá, nunca ninguém me apresentou o anime, nunca nem vi o mangá e coisa do tipo. Assim, pra frisar um segundinho do anime, o anime foi feito pela Gainax, que é a mesma que fez Evangelion. E na época que a Gainax tava sem dinheiro. Então o anime, ele é muito ruim, cara. A animação é ruim. A parte do roteiro que eles pegou foi aquelas que dão mais audiência, mas que não são as mais interessantes. Assim, eles pegaram o início do mangá só. Episódio, você vai tacar o mangá no fogo, tá? É tão ruim assim? É sério. Você assistiu ou não assistiu, Márcio? Eu assisti o anime, ele é legalzinho, tanto que ele mesmo foi publicado na época a namorada ainda, ela comprou por indicação minha, ela gostou e eu fiquei lendo por tabela, né? Ele comprava e eu lia, né? A gente fazia isso, cada um comprava, o outro lia. E o Carecano foi um. Eu vi o anime. Ele vai bem até o 10º episódio, aí chega o 11º e 12º, que tem aquele recap gigantesco, né, que aí começa as contenções de custos, né, e foi na mesma época do Evangelion também. Pois é, cara. O que é uma pena, porque tinha potencial, eu acho que hoje merecia uma adaptação, talvez não em anime, mas sim em um dorama. Os episódios foram... eu acho que teria mais chance de acontecer. É uma pena que eu gosto bastante, assim, eu não quero estragar todas as surpresas, porque, né, como eu falei, boa parte da graça do mangá é você pegar as revelações bombásticas de um personagem ou outro, mas vale a pena citar que Carecano, apesar de ter 2 personagens como protagonista e eles seguem do começo ao fim da história, ele tem alguns volumes que não se passam com esses personagens, inclusive tem um volume inteiro que esses personagens não aparecem. Ele apresenta um cara que tem o poder de ouvir as emoções alheias, e sim, é isso, é tipo um superpoder do cara. Então ele vai passando pelas pessoas e vai dizendo o que acontece, o que não acontece, por que essa pessoa tá mal, o que não tá. E só pra dizer como termina a história desse cara, porque é importante, e talvez você se sinta bem incomodado, ele casa com a irmã dele. Cara, qual que é o problema desse pessoal? Pera aí, esse anime é de quando? Esse mangá é de quando mesmo? De 96 até 2001. Que tem um mangá também que eu vou falar que é dessa época que tem um personagem assim também. Não, ele não casa com a irmã dele, mas que ele tem esse poder aí também. Então, só pra explicar esse negócio da irmã, que alguém acha, o mangá não tem citação em texto por enquanto. O pai dele casou com a mãe da menina e eles estão vivendo juntos, são um casal normal. A menina resolveu que vai casar com esse cara e ele fica, tipo, 2 volumes correndo dela, mas no final acaba ficando junto mesmo, entendeu? Então ela é irmã de criação, mas sim, ele casa com a irmã. Mas mesmo assim, só pra deixar claro, mesmo se isso tivesse nesse mangá aí, / anime, isso já é quase que praxe em obras japonesas. Não, assim, não é nada assim muito extravagante, não. Vez ou outra você vai ver umas bizarrices dessas. Pois é, cara. O nome do cara é Kazuma Shibahime. Eu fui olhar aqui no mangá pra ter certeza que eu tô com eles abertos aqui. Só uma coisa que talvez você reclame das pessoas que vão ler Carecano. Não dá pra levar a capa dele no metrô, desculpa. A capa dele tem flor pra tudo que é lado. Você vai se chamar de viado, mesmo que ninguém abra aquela porra. Se alguém lê aquele negócio, pior ainda. Tá? Eu já aviso com antecedência. Usa uma capinha branca ali, alguma coisinha. Bota encadernado, porque é foda. Assuma-se. Eu lia na rua, eu lia no ônibus. As pessoas... Eu era um adolescente de 16 anos, eu não tinha noção do ridículo. Hoje eu era um adulto de 25, tranquilo. Márcio, você tem uma capacidade que eu invejo. Quero deixar isso bem claro, tá? Pô, mas você também, né, Thiago? Você com 16 anos, você vai sair com esse mangá também. Você sabe que os adolescentes não são pessoas muito legais, hein? Pois é, cara. A parte mais triste disso tudo é que esse é o tipo de coisa que seria ótimo pra entregar pra namorada. Mas na época a namorada tava mais interessada em gibi da Clamp, né, mangá da Clamp, e aí ela acabou não lendo. Que é uma pena, se tivesse lido, talvez estaríamos juntos até hoje. Viu? Mas vamos passar pra próxima rodada. Fabrício, qual a sua próxima indicação para nós? Então, ainda não é pra falar mal não, né? Se você quiser. Não tem ordem, cara, só você Não, eu vou segurar e vou falar um outro mangá que eu gosto bastante também, que é o Hunter vs Hunter. Ou, acho que lá se pronuncia Hunter ou Hunter, que eu já vi. Hunter. Eu vi que eu gravei isso Esse X é outro daqueles casos de que não tem pronúncia. É só pra separar as palavras. Ele existe só como símbolo. Ele não tem
ele não é uma pronunciável. Eu lembro Então que é Hunter x Hunter. me falaram disso daí, aí eu comecei a notar isso quando tinha os intervalos do anime, aí eles falavam o nome do mangá, do anime, aí eu notava a diferença. E o X, não vão falar não. Mas então, esse mangá, ele é do Yoshihiro Togashi, que é o mesmo criador do Yu Yu Hakusho, que é um mangá, assim, um anime muito famoso aqui no Brasil por causa da dublagem dele, que é bem... Mas assim, que não é o maior feito desse cara. O maior feito desse cara foi ter casado com a mulher de Sailor Moon. É importante frisar isso. Não, eu vou falar, e também tem certas peculiaridades sobre isso aí também que culminam nesse mangá dele. E em Hunter x Hunter, só pra poder ser bem curtinho aqui na explicação do mangá, ele é um mangá assim, lá mais um daqueles que foi criado nos anos 90, ele eu acho que foi no finalzinho, 98, 97 a criação dele, 98 que acabei de olhar. Ele ainda tá em produção ainda, que o Yoshihiro Togashi é um cara conhecido pelos hiatos e pelos atrasos que ele tem, mas ainda mais hoje em dia. E atrasa e ainda faz nos últimos volumes pelo menos, porra que traço desleixado, cara. Não, mas aí é que tá. Tinha saído do Dragon Quest na época? Como é que é? Tinha saído do Dragon Quest na época, que toda vez que saiu do Dragon Quest, esse filho da puta entra de férias. É pra ler. Mas então, eu vou falar do traço dele, eu vou só dar um resumo básico aqui pra eu poder meter o pau no traço dele. E olha que é a parte que eu falo bem, hein? Em Hunter x Hunter você tem um mundo assim que é muito parecido com o nosso, assim. Nesse sim você tem a parte geográfica, assim, não que eu peça muito por isso, mas é bem trabalhado que você tem até um mapa mostrado assim de como é aquele mundo ali, você vê a diferença dos países que tem lá e os daqui. Nesse mundo, os humanos assim, eles são basicamente como os daqui, fora que você tem uma profissão assim que a gente pode dizer, que é a profissão de Hunter, que ficou como caçador, que é a tradução literal mesmo da palavra, em que esses caçadores, eles são assim, profissionais que eles atuam em diversas áreas nessa questão de caça. Ele pode ser um caçador de bandidos, um caçador de tesouros, ele pode ser tipo um caçador, tipo um biólogo, que ele procura novas espécies, por aí vai. É meio que uma profissão, assim, bem generalista, em que a pessoa que adquire essa profissão, ela meio que ganha um aval e certas liberdades financeiras e de pesquisa para poder fazer diversas coisas, assim. É por isso que é uma profissão muito visada nesse mundo, e é um exame, assim, muito concorrido. E ela é basicamente a profissão mais importante que tem nesse mundo de Hunter x Hunter. E você vê essa história, ela é guiada, assim, de primeiro momento por 4 personagens, que são, assim, poderia dizer, os principais, que é dois garotos de 12 anos, que é o Gon e o Killua. O primeiro era um moleque, assim, bem inocente, assim, que vivia numa ilha, assim, um pouquinho isolada, e o segundo é um garoto, assim, meio esquisito, que vinha de uma família de assassinos. Pode falar, cara, pode falar que é o Riei que pintou o cabelo de loiro, pode falar. Sim, não, ele é o Riei, mas só que a diferença é que eu comecei a notar que eles pegaram o Yoshihiro Togashi, ele pegou tudo que ele tinha feito, boa parte do que ele tinha feito em Yu Hakusho, e ele deu um contexto e colocou um pouco mais de história em Hunter x Hunter. Tanto que o Killua, ele é um Riei, só que é um Riei que tem uma história, assim, um pouco melhor trabalhada, a parte, assim, da família dele, um pouco do emocional também, a questão psicológica que é muito trabalhado no Hunter x Hunter. E você também tem uns personagens que, esse que eu vou falar agora, eu acho um dos melhores que tem nesse anime, que é o Killua não, o Kurapika, que ficou aqui, que no original é Kurapika, e eles decidiram mudar por causa da pronúncia, pra não gerar muita zoação. Picas. Jura que mudaram o nome? Mas para esse pessoal aí, não tem nada demais no nome, super normal, ninguém ia zoar isso. O Capitão Panaca discorda. Aí você tem esse personagem que é o Kurapika, que esses personagens, esses 4, o Gon, o Killua, o Kurapika e um outro personagem também, que é o Leoro, eles têm em comum que eles se conhecem nesse exame de caçador, que é um exame, um dos mais concorridos do mundo de Hunter x Hunter. E assim, só pra finalizar a parte desses personagens principais, o Kurapika, o interessante desse personagem, e não só dele como de alguns outros, que é a jornada, aquilo que eles estão buscando. O dos primeiros que eu falei
é uma coisa assim muito mais em aberto. O Gon, ele tá tentando encontrar o pai dele, que é um filho da puta que abandonou ele quando ele era muito novo. Acho que ele era um bebezinho quando o pai dele abandonou ele. E o Killua, ele tá meio de saco cheio, não quer seguir a profissão de assassino e resolve fazer alguma coisa da vida dele. Mas o Coropai, que é interessante, que ele é um cara que ele tá em busca de vingança. E ele vai tentar essa questão aí de ser um caçador para conseguir essas regalias que um caçador ele tem, assim, de informação privilegiada, e perseguir os assassinos do clã dele, que era o clã Kuruta. Eles tinham a habilidade de acho que fazer o olho deles ficar vermelho quando eles tinham, sei lá, emoções muito fortes. E ele é uma pessoa, assim, você vai vendo, assim, no decorrer da história, que ele é muito obcecado por isso. Tanto que quando chega num arco mais pra frente, assim, você vê que ele é uma pessoa que ele tá quase que perdendo o controle, assim, pra poder, em busca de vingança dos personagens que são do Genei Ryodan, que são os vilões de um arco mais pra frente na história. Ela não tem, assim, Hunter x Hunter não tem uma história, assim, tem uma história, assim, meio que guia, só que você não tem, como no Inuyasha, um vilão único que você tem que derrotar ele e aí acabou tudo. Você tem meio que o arco dos personagens, eles em busca de alguma coisa, em que eles conseguem, como é o caso do Leori, que ele queria a licença pra atuar como médico e ajudar o amigo dele, porque era uma coisa muito cara, e ele consegue isso até rápido, depois que o exame passa. Ou o Killua, que tá de saco cheio sem nada pra poder fazer, e ele acaba se entretendo bastante quando ele conhece o Gon e eles ficam amigos, mas o mais interessante é a exploração desse mundo de caçadores, em que você tem uns personagens assim bem peculiares, você tem a questão de inimigos que surgem assim meio que do nada, e você vai vendo que eles são personagens tão interessantes quanto os protagonistas também, como é o caso que eu vou me centrar mais aqui agora, o caso dos personagens que antagonizam o Coropaika, que é o Genei Ryodan. Eles são assassinos, mas sei lá, você lendo assim a história deles, você meio que simpatiza com eles e até torce um pouco com eles em algumas partes, pela questão, sei lá, deles serem bem humorados, ou pelas questões das habilidades que você vê mais pra frente. Assim, é um mangá assim muito, muito interessante, assim. Eu conheci ele assim mais quando eu tava do Yu Hakusho, e o Hakusho conseguia equilibrar bem a parte de porrada que o cara fazia muito bem, com o contexto de história. Tudo bem que ele copiava bastante coisa de mitologia, mas isso não é um demérito, né? E também, eu me lembro bem que eu assisti o Comedy Hunter x Hunter, e o Comedy Hunter x Hunter ele é engraçado, e ele continua engraçado, entendeu? Tipo, não, mas é aquele negócio toda hora martelando na tua cabeça de, não, sangue, violência, e aquilo é um assassino, e ele mata pessoas com as unhas dele. Não é isso. Não, né? Então... essa era a questão interessante que eu achava no Hunter x Hunter. Assim, não querendo comparar, assim, mas não tem como, né? Já que é a obra do mesmo cara, é que eu acho que o Yu Hakusho é mais uma brincadeira dele. Tanto que ele não embasa algumas coisas, mas eu não ligo assim tanto pra essa falta de embasamento que ele dá. Por exemplo, o desses personagens que eu falei que ele meio que reciclou e passou pro Hunter x Hunter, só que ele deu um pouco mais de profundidade. Pouco não, muito mais profundidade em Hunter x Hunter. É um personagem, vocês lembram daquele, como é que era, o Karazo, que lutou lá naquele primeiro torneio, que ele tinha o poder de soltar umas bombinhas lá, lutou com o Kurama? Lembro, sim. Lembro. Eu lembro. Então, esse personagem, eu comecei a reparar as habilidades dele, e lá eu acho que é no terceiro ou no quarto arco, é lá no arco da Ilha da Ambição, na parte final dele. Tem um vilão, o vilão desse arco é o Gensuro, e os poderes dele são basicamente os mesmos do Karazo. A diferença é que o personagem ele tem uma motivação, assim, realmente sólida para fazer todas as merdas que ele faz. Ele é uma pessoa muito cerebral, todas as habilidades que ele tem, meio que tem um embasamento, meio que tem assim uma explicação quase que científica, mas assim, usando a mecânica do mundo de Hunter x Hunter, a energia de lá é o NEM. O NEM. E eu acho essa energia sensacional, que ela é cheia de regrinhas, e aí não tem essa de você tá apanhando, aí você queima o seu cosmo e de repente vem uma energia do nada e te ajuda. Até pode acontecer, mas caso aconteça isso, você se fode muito, como é o caso do Gon. Ele faz uma merda dessa de queimar o cosmo dele lá numa saga mais pra frente. Dá um de Super Saiyajin, mas então, ele faz isso, mas... Cara, ele faz isso, mas ele se fode todo. Ele fica assim, um fiapinho assim de distância da morte. Essa que é a questão interessante do Hunter x Hunter. Eles meio que... Eu me lembro, assim, a gente não quer comparar, mas o cara também não facilita, né? Você lembra que o cara
ganha o último torneio das trevas é um cara gordão, não sei o que, ele tem uma esposa que é uma baixinha, Sim, que fica reclamando que o cara é muito mole. Era o Enki. Então a gente era o grupo lá, a menina que manda todo mundo do exame de volta pra casa e depois desconsidera a prova dela, que é os 2 chefes gourmet, são os meus personagens. Copiou na cara do... Copiou certo. Ele só colocou, só deixou ele mais mongoloide. Não, mas é que tá. A gente não quer mais cartas. Não tem como não comparar. Tanto que, pra mim, o cerne do Hunter x Hunter, que o Hunter x Hunter, ele é um mangá, assim, muito mais cerebral, assim, que o Yu Hakusho. Ele baseia muito, assim, a batalha entre os personagens é massa velho, mas é muito mais estratégia do que realmente o poder mesmo, a energia que eles utilizam lá. Tanto que em muitos dos arcos lá, os personagens principais lá, o Gon e o Killua principalmente, eles conseguem se sair bem porque eles têm tempo, têm sorte de encontrar alguém que dá uma dica pra eles, eles montam um plano, senão eles não passavam lá, que lá não é tipo... O Gon e o Killua são mestre, cara, se viram nos 30. Cara, e se eles não fizessem isso, eles iam se fuder muito, porque lá não é dessa de, o camarada tem o triplo, quádruplo de poder meu e eu vou lutar com ele e de repente vai vir uma energia do nada e eu vou ganhar. Não, cara, você vai apanhar e vai apanhar muito, como acontece com o Gon, ele apanha pra caramba, até realmente ele entrar no nível, assim, razoável de habilidade, assim, a gente pode dizer. Tanto que... Mas eu não aqui, porque, né, tá ficando um pouquinho longo, tem mais muito programa pra falar, o Fabrício ele se anima, né, cara, ele vai. Eu sou uma diva, eu acabo vendo, assim, os holofotes, assim, eu me animo. Mas só pra poder fechar o Hunter x Hunter, assim, a minha crítica nele é a questão do traço, cara. O Togashi, ele é um camarada muito preguiçoso e o traço dele é uma droga. E dizem as más línguas que a equipe que trabalha com ele dá uma mão, assim, fodida, assim, pro traço dele, tanto que o que o Márcio tinha falado, assim, sobre o mangá, os volumes mais recentes lançados, os capítulos, ele tava bem diferente, assim, bem esquisito. É por causa da equipe dele que tava com aquele traço. E dizem também que nas partes boas, você só vê qualidade ali porque foi a mulher dele, que é eu não lembro o nome dela, mas ela é a criadora do Sailor Moon. É ela que desenha fundo e desenha personagem. Não é ter criado 2 no caso, ter ficado o melhor jogador de videogame do mundo. Não, é o fato que ele conseguiu pegar a mulher de Sailor Moon. Não, ele era uma missa, campeão. Ele não mais nada na vida, ele já zerou a vida. Não, ele não só pegou ela, como ele é um camarada que ele cria tramas boas, mas ele não tem o desenho bom. Só que ele tem uma mulher que desenha bem. E ele também tem um vício incontrolável pro Dragon Quest. Sabe o que é mais decepcionante? É que o traço começa legal e vai degringolando, principalmente nos últimos volumes, que, nossa senhora. Então, sabe qual que é o foda, Márcio? É que o traço começa bem porque aquele estilo lá era o estilo da mulher dele, que ela contribuía mais com ele nesse começo. Aí nesse final, dizem que a equipe que ajuda ele foi mudando e foi aumentando um pouco, e o pessoal não tava mandando muito bem. Fica praticamente rascunho, linhas circulares, fazendo espirais pra desenhar um personagem, cara. Quase arte abstrata o negócio. Sim, eu acho cara. que é dentro de outro mangá que eu tava assistindo, que é o Doro, começa com um traço meio parecido com o do Brame, né? Só que mais pra frente o roteirista vai ficando mais trabalhado o traço, entendeu? Isso e do Jojo Bizarre Adventure. Jojo, calma. Não, mas Jojo não. Eu quero falar de Jojo, a gente não tem tempo nesse programa pra falar de Jojo. Não, mas tá finalizando o traço. Recomendo. Assim, se você pegar o mangá pela metade, não faça isso, porque o traço dele vai te espantar, você não vai querer ler. Mas se você ler desde o comecinho, você atura, porque, assim, a história dele, cara, é uma das melhores, assim, que eu já vi, assim. Pode ser não tanto de assim, não é nada mirabolante, assim, tal, mas ele constrói mundo e personagem, assim, como eu não vi ninguém construir. Até mesmo em história americana eu não vi construir personagem igual ele. Tirando o Watchmen. Beleza. Ricardo, agora a sua vez, por gentileza. Não sendo Jojo, porque a gente não tem tempo hábil pra falar de Jojo. Na verdade, eu acho que o mundo não tem tempo hábil pra falar de Jojo. Fixa próximo. Depende, cara. É por causa que um que eu tava talvez querendo falar era do Vida of Scarflone, mas como é só anime e os mangás são totalmente diferentes, eu acho que eu não vou falar dele, não. Então, eu vou falar do Animal Land.
O Animal Land é do mesmo criador do Kojima Bell, né? Que passa aqui no Brasil como Zash Bell. Ah, o do Guri do Raio? É, aquele mesmo. Obrigado for Kids, né, cara? Parabéns, Cartoon Network, que não corrigiu isso. Cara, Zash Bell me lembra o Paco Fogori. É desse nível de noia, cara. Não, esse desenho é muito foda, esse Zash Bell. Cara, imagine, cara, que alguém pega o roteirista do Zash Bell decide fazer homenagem a Mowgli, o menino da selva, entendeu? Passando pelo filtro de humor dele. Tá? Começa de um jeito e depois vira shonen. Basicamente a história conta começa a história do Taro, que é um garoto que ele é encontrado por um texugo, né, numa floresta. Ele é o único humano ali, não sabe de existência de nenhum humano. Todos os animais lá da floresta acham que ele é uma coisa esquisita, entendeu? Por causa que nunca viram nada parecido como ele. No mundo do reino dos animais, né, na Animal Land, os animais eles não se comunicam entre si. Basicamente, cada um fala um idioma diferente e cada um vai vivendo a vida, né, deles. Só que o Taro, ele é diferente, ele consegue se comunicar com todos os animais, entendeu? Isso aí começa a gerar um problema que ele decide, eu não aceito que as coisas sejam desse jeito, eu quero que meus amigos, que eu fiz que são carnívoros e outros são herbívoros, eles vivem em harmonia, entendeu? Então ele começa uma jornada para tentar encontrar uma forma de fazer todos os animais se compreenderem e uma forma de os carnívoros não precisarem mais comer carne. Ah, ele é o Tarzan do Greenpeace. Exatamente, cara, por causa que ele é o Tarzan mais... ele é radical demais pra ser do Greenpeace, entendeu? O pessoal do Greenpeace é hardcore, pô. Não, que nada, cara. Ele é um vegano super desenvolvido, cara. É um vegano. É um vegano super saiyajin.